Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Ponto Final. Esse que é um produto do portal Fluxo, onde a gente recebe aqui diversos convidados do meio político, principalmente, para falar sobre o acontecimento da cidade e do estado. Meu nome é Gustavo Freitas e hoje eu estou recebendo aqui a Nay Barbalho. A Nay, que é advogada, atuou como coordenadora estadual de políticas para o autismo no estado do Pará, foi a primeira secretária municipal de inclusão e acessibilidade da Prefeitura de Belém e agora está como vereadora de primeiro mandato. Nay, eu falei certo ou está faltando alguma coisa? Certinho, Gustavo. Tá certo? Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, parabéns também pelo trabalho. Nay, eu vou começar com a pergunta difícil logo. Não vou começar no fácil. Ai, meu Deus. Quem não conhece seu trabalho e abre no Instagram, nas redes sociais, ou então vê a lista de eleitos, vê Nay Barbalho. Ah, essa foi eleita por causa do sobrenome. Até que ponto o sobrenome é responsável pela sua eleição? Pela sua caminhada até aqui? Olha, eu sempre digo, sempre reflito, inclusive hoje eu estava refletindo sobre isso, quanto que o sobrenome, ele não me atrapalha, na minha visão. Eu tenho orgulho do meu sobrenome, mas eu gostaria de ser reconhecida pelo meu trabalho. E eu acho que isso só vai acontecer com o tempo. De fato, muitas pessoas imaginam isso, né? Imaginam que eu fui colocada, que foi muito fácil para mim. E só quando realmente, verdadeiramente acompanho a minha trajetória, meu trabalho, é que vem que eu tenho um caminhar, né? Que eu tenho uma construção, que eu tenho uma história, que eu tenho uma causa. E faz parte. Olha, eu vou já te rebater nessa história, porque assim, acho que as pessoas já reconhecem. Porque quem sabe um pouco do seu trabalho ali, quem já acompanha um pouco, sabe que não tem absolutamente nada com o sobrenome. Então, eu acho que você já tem um trabalho muito bom, que chama muita atenção na Câmara. Isso eu falo sem nenhum problema quanto a isso. Então, acho que é um caminho, mas que muita gente hoje já reconhece. Que bom. O estado é grande e ainda tem um pouco isso, né? Porque, de fato, para algumas pessoas é mais fácil. É a presunção mais óbvia de se fazer, né? Quando você tem um trabalho voltado para a política de inclusão, né? Você fez um trabalho longo aí no estado de políticas voltadas para o autismo. Como é que vem? De onde vem essa causa? Para quem não te conhece, está assistindo agora, por que essa virou sua bandeira? Eu de fato nunca imaginei, apesar do sobrenome, ter uma vida política que eu digo partidária, né? Porque eu acho que político todos nós somos, mas eu sou uma advogada, sou servidora pública efetiva, sou servidora da Arcom, que é a agência de regulação e do estado, e no ano de 2015 eu ouvi pela primeira vez, né, numa consulta de rotina com o meu filho menor, que hoje ele tem 11 anos. Lá em 2015 eu ouvi pela primeira vez a palavra autismo nessa consulta de rotina. E ali meu mundo mudou completamente, a minha vida tomou um outro rumo, porque eu fui estudar sobre o que era isso, eu e meu marido, conversar com a família, buscar uma rede de apoio. E foi aí que eu descobri uma infinidade de pessoas, de famílias, buscando ajuda, apoio na mesma situação que eu e numa condição ainda mais difícil, né, do que a minha. Imagina eu, meu marido, 2 advogados, servidores públicos, não estávamos perdidos. Você faz uma ideia daquelas pessoas que têm menos condições financeiras. E aí foi aí que começou todo o meu movimento. Eu entrei no movimentos sociais, então é importante destacar que o meu trabalho começa aí, eu tenho muito orgulho disso, né? De vir dos movimentos sociais. Eu ficava entregando panfleto nas ruas, fazendo caminhada, dando palestra em escolas, e eu tenho registro de tudo que eu tô falando. Isso lá em 2015 para 16 já. Certo. E participando dos eventos que os grupos faziam, principalmente grupos de mães, essa é a verdade.
E aí fui buscar estudar. Fiz uma especialização em autismo. Quando o governador Helder assumiu o governo, em 2019, eu falei para ele que essa era uma causa que precisava ser olhada com urgência. E aí foi que ele criou um grupo de trabalho e eu entrei no grupo de trabalho e daí tudo aconteceu. E aí nós fizemos o projeto de lei que criou a política estadual e aí eu fui cedida para a CESPA para iniciar esse trabalho. É importante destacar que eu fui para a CESPA com 2 servidoras, essa era a minha equipe de trabalho. E aí logo em seguida vem a pandemia, em 2020. Logo quando está começando... Quando eu estou começando o trabalho, vem a pandemia. E aí muitos dos projetos que vocês conhecem hoje, que estão aí no estado todo e que viraram um modelo para o Brasil, foram projetos que eu escrevi na sala de casa, porque nós estávamos em lockdown. Então nós escrevemos projetos voltados não só para a área da saúde, para a educação, para a cultura, base de dados. Então, foi a partir desse momento, né? E aí as coisas foram voltando, e aí as obras foram avançando, os projetos foram saindo, e daí veio toda essa construção. E de fato nós viramos um modelo do Brasil, porque o que o estado do Pará tem, e que eu não tenho dúvidas de que é insuficiente, né? Ainda é muito insuficiente, mas o que o estado do Pará entregou nos últimos anos para esta pauta, nenhum outro estado fez. Isso eu posso te falar com segurança, pode pesquisar, pode... Enfim, deixo aberto aí a quem discordar, entendeu? Porque eu tenho como comprovar isso. Agora, essa visibilidade, ela começou a me colocar no lugar de política partidária. Porque aí, quando eu chegava nos municípios para ouvir essas pessoas, para fazer este mapeamento, as pessoas iam para frente do município me esperar. Juro, de tão ansiosas por essa escuta, por essa oitiva. E então isso começou, obviamente, a crescer de uma maneira absolutamente orgânica e para além da causa do autismo. Porque aí as outras pessoas com outras condições começaram também a buscar essa visibilidade, esse apoio, esse trabalho. Eu imagino que você tirar uma coisa basicamente do zero é muito difícil. Muito difícil porque você tem todo um status quo brigando para que, enfim, grandes mudanças não aconteçam. Qual é o grande legado que você enxerga desse período que você ficou à frente das políticas voltadas para o autismo? Olha, o primeiro grande legado que eu posso te dizer é a visibilidade. Legal. Você dá a visibilidade para uma pauta que antes não tinha, que a gente tinha que ficar se humilhando, protocolando ofício em várias secretarias para conseguir uma reunião com um grupo de mães, era assim? Hoje em dia, quase todos os municípios do estado do Pará têm um movimento social organizado. Então, essa visibilidade de que essa pauta existe, ela importa, ela precisa de políticas públicas, ela é o ponto principal na minha visão. Entretanto, mais do que isso, nós entregamos 7 centros de reabilitação voltados para pessoa com autismo. Entregamos o primeiro laboratório de formação profissional em práticas com evidências científicas para formar, ou seja, você está aí em Medicilândia e você quer aprender como é que você pode aplicar esse trabalho no seu município. Você vem para cá, para Belém, você passa uma semana aqui, você aprende, porque o laboratório de formação profissional, ele tem aqui uma sala com atendimento e uma sala espelho, onde você assiste na prática esse atendimento. No segundo andar são salas de aula, você volta para o seu município para aplicar aquilo. Essa foi uma das formas mais rápidas que nós encontramos para melhoria de atendimento no município. É óbvio que no mundo ideal, você precisa ter um centro em cada município. Sim, com certeza. Mas, no mundo real, nós queremos para ontem a reabilitação, o cuidado com os nossos filhos. Cada dia importa, cada mês importa. Você imagina anos para conseguir uma reabilitação. Então, nós precisávamos achar estratégias que rapidamente nós conseguíssemos disseminar, né, essa formação profissional. E foi assim, então, que criou-se esse modelo, para além de tantos outros projetos na área da cultura, na área do empreendedorismo para as famílias, na área do esporte, da empregabilidade. A gente precisa olhar a pessoa com deficiência de todas as idades, né? Não apenas as crianças.
Então, é uma política pública absolutamente intersetorial, absolutamente difícil, e sim, nós começamos do zero. Eu gosto muito de contar um episódio que aconteceu em Brasília, logo que eu fui nomeada como coordenadora na CESPA. Eu falei, não, nós vamos para Brasília, era o governo Bolsonaro ainda, nós fomos para Brasília, e lá eu vou me inscrever num programa, né, num programa que o Estado do Pará possa participar relacionado à causa, à nossa pauta, e vamos ter as orientações do trabalho, além do recurso que vem, quer dizer, o mundo de Alice, para mim. E aí eu lembro que a reunião não durou 30 minutos. Que na época, a coordenadora que nos atendeu lá no Ministério falou assim, não temos nada, não temos nada dessa forma. Meu Deus. E aí eu lembro na época que o Ministério fica num prédio, num edifício comercial, ainda fica até hoje, eu fiquei andando de um lado para o outro na recepção do Ministério, como quem diz assim, eu vou voltar para o Pará, não tem uma orientação, como as pessoas estão sedentas por esse trabalho, é o segundo maior estado do Brasil. Fazer aqui, ninguém sabe nada. Isso, né? Não tem uma orientação, então assim, quando eu te digo que os projetos saíram do zero, rabiscando, riscando, sabe o que a gente ia pedir, tentativa e erro da sala da minha casa, isso é muito real, Então, eu tenho orgulho desse trabalho, não deveria ter sido dessa forma, poderia não ter sido dessa forma, mas foi um aprendizado muito grande e eu tenho muito orgulho de hoje servir de modelo para outros estados também. A gente está no fim do ano já, estamos em dezembro, último mês do ano, e está naquela época que é muito difícil para quem é pai e tem filho com deficiência, quer tentar achar vaga na escola para esses filhos. Queria que você falasse um pouco dessa problemática. Como é a situação hoje aqui em Belém disso? Olha, é uma situação muito difícil, mas não é só de Belém, tá? Ela é do Brasil inteiro e é uma pauta que precisa ser olhada com muito, muito cuidado, com muita atenção. Eu costumo dizer que assim, o discurso do amor ele é lindo, né? O discurso do amor emociona, mas o discurso do amor sem dinheiro, sem capacitação profissional, sabe? Sem protocolos de monitoramento de um serviço, ele não serve para nada. Então, a gente precisa ter um trabalho muito importante e especial voltado para a educação especial e inclusiva no Brasil. O Brasil está perdido nisso e os nossos filhos estão adoecendo em escola quando eles conseguem a escola. Quando eles não conseguem a escola, eles têm a matrícula negada, eles têm que voltar mais cedo da escola, porque a escola não está preparada para ficar com eles até o fim. Ou então, eles estão fingindo que estão lá sendo incluídos, quando na verdade eles não estão aprendendo nada. Ou a mãe tem que ficar com ele lá, ou seja, não pode trabalhar, não pode fazer nada, tem que ficar com ele lá, porque não tem o profissional de apoio para ficar com ele. Então, assim, esse é um ponto que eu posso te dizer muito claramente, com muita segurança, esse é um ponto crítico no Brasil e a gente precisa olhar isso com muito cuidado. As escolas não podem negar matrícula em razão da condição de pessoa com deficiência. E aí, muitas escolas ficam tentando achar aí um jeitinho, né? Não, mãe, não dá, porque já tenho 2 alunos de inclusão nessa turma. Então, não dá, sabe? Algumas famílias escondem a deficiência do filho. Olha que louco isso. Eu já fui orientada a esconder. Não fala que porque senão vai vir ou não. Isso é muito doído, isso é muito desgastante, sabe? Num período que os nossos filhos têm, além de ter o direito à educação, eles têm o direito a fazer amizade, a ter um espaço saudável de convivência. Então, a questão da educação especial e inclusiva, ela não é a matrícula apenas. Ela perpassa pela entrada, pela permanência e pela permanência saudável na escola. E isso ainda é muito carente. Mas essa carência, você acha que isso ainda é um reflexo do fato de que até ontem as políticas foram tiradas do zero? Ou também é um pouco de má vontade política em transformar isso em prioridade? Acho que as duas coisas. Acho que a demanda aumentou muito,
principalmente no autismo. Hoje a gente tem 1 a cada 33 pessoas no espectro, isso é muito. Então as escolas realmente não estão preparadas, os profissionais carecem muito de formação, né? As pessoas, a própria família muitas vezes não conhece o seu direito e as gestões precisam fazer isso acontecer. Então, acho que aí é um pouco de tudo, entra a responsabilidade de todo mundo aí. Com certeza. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que ela é uma pergunta sem embasamento nenhum, porque toda vez, isso foi um discurso que se propagou muito em rede social, toda vez que surge qualquer notícia voltada para o autismo, hoje tem um discurso muito forte, hoje em dia tudo é autismo. De repente estourou caso de autismo por aí pelo mundo. Como é que lida com essas afirmativas? Isso é ruim, não é verdade. O autismo sempre existiu, só que as pessoas antes não sabiam o que era. Os profissionais diziam assim, não, cada criança tem seu tempo, espera aí. Sendo que existem os marcos de desenvolvimento. Se uma criança chega na idade tal e ainda não falou, atenção para esse atraso aí. Pode não ser autismo, mas é um atraso que deve ser considerado. É um alerta, né? É um alerta. Então, antigamente não existia esse conhecimento nem dos profissionais. Por exemplo, o meu filho foi uma exceção à regra, porque uma pediatra do SUS identificou um atraso no meu filho cedo. Uhum. A maioria, não, mãezinha, bora esperar, coloca na escola que ele vai socializar, vai ser ótimo para ele falar. Então, na verdade, não é que houve um boom de autismo, é que houve um boom de formação, de capacitação, a informação correndo aí, a visibilidade, que eu falei lá atrás. Mas é importante essa tua pergunta, porque a gente também tem que ter muita responsabilidade com o diagnóstico. Então, de fato, hoje, eu posso te afirmar também que existe um comércio, existe um grande comércio também ao redor dessa pauta. E a gente precisa ter responsabilidade sobre o laudo que a gente dá com a pessoa. Outro dia eu estava no município e a gente estava conversando muito sobre isso, porque vai um profissional lá, que nem é de lá, que nem quem mora aqui, que nem mora no Pará, aí vai passar uma temporada lá só para laudar, sair laudando todo mundo. Então, algumas famílias, às vezes, inclusive, muito mais as famílias, obviamente, que têm essa situação de vulnerabilidade, querem o laudo, porque aí elas vão ter direito ao BPC, né, que é o benefício da prestação continuada. Então, calma. Onde é que Fiquei curioso para entender como é que funciona mais ou menos esse comércio voltado para essa pauta. Você tem um laudo por parte das pessoas que querem receber o benefício. Uhum. O médico seria o quê? Pela medicação? O médico, pela contratação do médico, por clínicas, né, por algumas clínicas, por cursos. Né? Entendi. Então, assim, tem muita coisa aí ao redor, né, que é importante a gente ter atenção, né? Muito sensível. Então, realmente, os casos aumentou o número de diagnósticos, mas a gente sabe que pelo CDC, que é o Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é um órgão sério, esse aumento existe de fato de diagnósticos, mas a gente também precisa ter cuidado quando a gente entrega um laudo para uma pessoa, principalmente de uma condição que não tem cura. Uhum. Então, por exemplo, um médico, ele lauda uma pessoa com autismo quando ele tem vários relatórios de uma equipe multi, de fono, de TO, de psicólogo. Não é assim, te olhei, eu tô aí com cara de autista, eu vou te... Não, entendeu? Vamos ter várias sessões. Então, isso é importante também a gente destacar. Para a gente continuar nessa conversa aqui, Nay, quando acontece esses casos, por exemplo, de uma família está tentando fazer a matrícula do filho, a escola bota uma dificuldade, que denuncia isso? Tem um canal de denúncia? Sim, é importante essa pergunta. A gente tem a delegacia, aqui em Belém, tem a sede da Delegacia da Pessoa com Deficiência, na qual eu tenho muito orgulho de ter ajudado a trazer para o estado do Pará. Que maravilha. Na época que eu era coordenadora, e a gente inclusive precisa de mais sedes, né, de mais espaços físicos dessa delegacia espalhada pelo estado, mas aqui em Belém ela fica localizada ali na Domingos Marreiros, e o Ministério Público. E o Ministério Público tem recebido muitas denúncias de negativa de matrícula, não de agora, mas é importante denunciar.
Então pronto. Um café na mão, vamos entrar para política agora. Vamos pro... Agora, por isso que eu precisava desse café amargo aqui, então. Exatamente. Olha, você estava no Estado lidando com orçamento, que é muito mais fácil de você executar do que com o legislativo que você fiscaliza. Por que você sai do local onde você manda, onde você executa, para ir para um ambiente onde você tem que debater? A gente já vai até falar disso, num local que tem pouca força para fazer as coisas. Muito boa a tua pergunta. Primeiro que assim, eu não mandava. Não mandava, mas pedia. Sei pedir. Mas assim, eu não mandava no orçamento, mas eu estava numa função técnica importante de apresentar projetos técnicos, e os projetos eram bons. Então assim, mas orçamento, ele é, na minha visão, aquilo que é prioridade. Então, tem que ter feito escolhas, não dá para entender tudo. Então, claro, com certeza. Naquele momento, nessa gestão, que bom que as escolhas do governo do estado foram para esta pauta, né? Que bom que a gente conseguiu apresentar bons projetos para que fossem feitas essas escolhas. Mas eu sempre me questionei, te confesso, por que a gente tem esses entraves no legislativo. Isso sempre foi uma curiosidade, né? Tipo assim, nossa, mas a gente está entregando aqui, está fazendo, está escrevendo projeto, e a gente precisava também do apoio do legislativo. E mais, não vou te mentir, o tempo que eu estive na CESPA, eu recebia, porque eu dava o parecer técnico em alguns projetos, recebi muito projeto ruim. Nossa! Eu recebia cada projeto e falava, meu Deus do céu, não é possível. Então, eu comecei a entender também que faltava pessoas de causa de verdade, nesses espaços do legislativo. Nós já mostramos que dá para fazer, né, no executivo. Eu acredito, nesse momento eu deixo minha modéstia de lado, que nós tivemos bons projetos, deixamos bons projetos, modelos, no lugar onde eu estive dentro da Secretaria de Saúde. Mas eu queria muito viver essa questão, viver o legislativo, debater, fiscalizar, estar nesse lugar onde eu estou hoje, de verdade. Eu vou fazer uma análise agora aqui, que aí você vai me dizer se eu estou certo ou não. Certo. Tá? Então, você é uma pessoa muito técnica, já dá bem evidente, deve ser uma pessoa bem perfeccionista com as coisas. Você trabalhou no governo do estado, saiu do governo do estado, veio candidata a vereadora, foi muito bem eleita, foi convidada para assumir a Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade. Não ficou muito tempo e voltou para a Câmara. Eu acho que o Igor não te deu orçamento, você não quis deixar seu nome só para ficar na cadeira. Eu acertei ou eu errei? Acertou. Acertei. E assim, não tinha o orçamento. Eu enxerguei algumas travas ali importantes de apresentar aquelas propostas e entender que aqueles travamentos, eles também eram resultado da gestão passada. Não posso ser injusta, né? Era início de gestão e eu não sei, eu preciso entregar, entendeu? Nem que seja entregar a minha voz. Nem que seja entregar, eu preciso. Então, eu me senti realmente amarrada ali naquela secretaria. Para você não vale. Não tem por que ficar amarrada. Então, eu deixei tudo desenhado, os projetos, as propostas, aquilo que tecnicamente era interessante na área da saúde, na área da educação, nas praças, enfim. E falei, agora eu vou viver aqui a experiência desse mandato, bora ver se aqui eu consigo entregar. Aí você volta para o mandato, e aí hoje você faz parte da base do governo, do prefeito. Eu fiz essa pergunta para o André, fiz essa pergunta para o Jorge, eu vou fazer para você também. Dá para ser independente na Câmara Municipal de Belém? Dá. Eu me considero... Porque eu vou até dar o braço a torcer, porque você está na base, mas essa semana eu estava criticando o prefeito também. Então, ser base de um governo, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque
todo político precisa de um grupo. É importante ter um grupo para ajudar, para apoiar seus projetos, é importante. Mas ser base não significa ser submissa, pelo menos não para mim. E eu fui colocada neste lugar, hoje onde eu estou, pelo meu trabalho. Ninguém me colocou. Aí a gente volta para o início daquela nossa conversa. Então, se eu fui colocada neste lugar por conta deste trabalho, por conta desta causa, que verdadeiramente é a causa que eu defendo, eu sou base do governo até o momento que isso não prejudique ou de alguma forma vá de encontro aos anseios dessa população que me colocou nesse lugar, entendeu? Então, eu sigo nessa linha e eu tenho esse diálogo com o prefeito muito claro, né? Sou base, mas até esse ponto aqui, o ponto da minha causa, ele é absolutamente inegociável. Por que boa parte dos seus companheiros não entende isso? Eu vou ser um pouco mais, vou expandir um pouco mais. Aí, Gustavo, está me colocando numa situação eu vou expandir difícil. Um pouco. Porque boa parte, a grande maioria das pessoas que compõem uma base de governo não entendem esse recado, não entendem. As pessoas, muita gente, quando elas entram na posição de base, elas entram na posição de puxa-saco. E aí você esquece, às vezes, que você está exercendo um mandato que não é para o prefeito, né? Exatamente, ou para um governador. Você tem um mandato. Eu acho que eu posso tentar responder essa pergunta. Tá. A gente, agora, estando na cadeira, né, eu entendi que muitas pessoas se elegem pelas suas estruturas, tá? Entendi. Né? Pelas suas estruturas. E poucas pessoas, mas elas existem, tá? Estão lá na Câmara. Se elegem por uma causa, por um trabalho, por uma independência, enfim, pelo seu ativismo, né? E aí, muitas das vezes, a estrutura pesa mais. Entendi. E aí, essa estrutura, obviamente, ela pode ser oferecida, fornecida, dialogada, trabalhada em conjunto com a gestão da prefeitura. Talvez, pode ser que seja isso. Entendi. Eu acho que esses vereadores que você citou, por exemplo, né, que já vieram aqui, são vereadores de primeiro mandato, assim como eu. Tem um posicionamento bem parecido Isso, com o seu. Então a gente não, de maneira nenhuma, desmerecendo o trabalho dos vereadores de outros mandatos, porque eles têm, obviamente, suas bases, seus apoios, seus trabalhos diferentes, mas essa galera que entrou agora, a gente quer fazer acontecer, sabe? A gente quer mostrar trabalho, a gente quer fazer a diferença, muitas ideias, e aí a gente talvez vai descobrindo que de novo furaram lá nosso balão, entendeu? Como é que faz a diferença numa Câmara que na boa parte do seu tempo só apresenta projeto porcaria? Pelo menos é o que aparece para as pessoas, comenda cidadão de Belém. Um dia desses teve projeto para padaria, homenageando o supermercado. Como é que passa o recado para a população de nós somos novos, nós queremos fazer trabalho e ao mesmo tempo encontra um ambiente de trabalho desse jeito? Olha, eu vou te falar por mim, Claro. que eu faço, o que eu tenho feito para combater isto. Eu não vou deixar de protocolar os projetos que eu acho que importam. Eu não vou deixar de falar na tribuna. Eu entendi o poder da tribuna. Porque ali você é verdadeiramente a voz da população. É aquele momento de você chegar e falar. Então, não vou deixar de falar o que eu penso, seja para criticar, seja para elogiar também, né? Obviamente. Para mostrar o que está errado, mostrar o que está certo, o que precisa ser feito. E prestar contas. Olha, tá aqui, gente, eu fiz isso aqui, eu tô tentando, eu tô na rua, sabe? Eu tô ouvindo a população, eu tô fazendo a minha parte enquanto vereador. Porque as pessoas, a coisa é tão ruim, tá, Gustavo? A coisa é tão ruim que a população, ela pede pro vereador aquilo que o vereador não é do vereador. Entende? Uhum. Mas tem vereador que promete. Uhum. Então, por exemplo, quando você vai numa comunidade, eles falam assim, eu quero um asfalto aqui na minha rua. Aí você tem que... Não, mas veja bem, o vereador, ele não dá asfalto.
O vereador, ele fiscaliza quando se o prefeito vai colocar asfalto. Mas você não quer saber? Não, eu quero o asfalto aqui. Não, então aqui não conte comigo. Entende? E olha só, a gente praticamente faz um trabalho, eu pelo menos, faço um trabalho de formação política para as pessoas, para a população. Então, realmente a gente tem essas dificuldades na Câmara, mas eu acho que a gente não pode deixar que isso contamine ou de alguma forma... Eu ainda tenho, né, muito essa coisa de tentar mudar a visão que a população tem da Câmara, dos vereadores, porque de fato a gente sabe que é uma visão ruim. Eu já vi um vídeo seu falando sobre a questão do jurídico da Câmara. O Jorge Vaz falou a mesma coisa aqui, o André também falou, se não estou enganado. Sim. Que o jurídico ele barra muito praticamente todos os projetos que são enviados para o jurídico. Eu não vou lembrar agora qual é o artigo. Tem um artigo, né? Eles utilizam... Ele é um jurídico bem arcaico. Então, eles utilizam o artigo 75 da LOMB, onde o vereador não pode criar despesas, né, para a prefeitura, para barrar tudo. Então, por exemplo, tu propões um projeto de lei que cria uma campanha de conscientização, artigo 75. Sabe? Entendi. Então... não se debruçam verdadeiramente sobre o projeto, não se atualizam, né? Por exemplo, já há entendimentos do Supremo e eu já levei isso através de recursos que eu fiz nessas negativas, não se debruçam sobre aquilo que tem novo e que o Supremo Tribunal ele diz o seguinte: esse artigo não pode impedir vereador de legislar. Entendeu? Entendi. Então, eu me sinto, muitas das vezes, impedida. Porque só vai passar se eu der uma medalha, uma comenda, uma semana alusiva. E veja, eu não sou contra isso. Porque pode parecer que eu sou, apesar de que eu acho que eu fui a vereadora que menos apresentou isso, mas eu não sou contra que dê medalha, que homenageie as pessoas, que faça datas alusivas são importantes, porque trazem a tal da visibilidade. Mas não pode ser só isso. A porque Câmara quando você não apresenta pode ser só isso... Se você olhar a pauta da Câmara Municipal de Belém, 90% ou mais de 90% que foi votado este ano foi isso. Foi isso. E isso é triste. Com certeza. Então, eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Fazer uma sessão e mostrar tudo que eu pedi, tudo que eu protocolei, né? E ir para a tribuna e falar, e brigar, enfim, muitas vezes isso obviamente causa um desconforto, você não quer fazer isso, mas é necessário, porque senão você vai ser colocada num balaio que não é seu. Eu não pertenço a esse balaio. Eu sei das ideias que eu tenho, eu sei do meu potencial, do potencial da minha equipe, que é uma equipe técnica que eu coloquei para trabalhar comigo, para pensar novas ideias. Então, assim, é isso. A gente tá... Mas isso é importante também dizer que não sou só eu, né, que penso assim. Muitos vereadores têm boas ideias, muitos vereadores protocolam bons projetos, mas nem todos estão dispostos a brigar por isso. Também tem isso. E vamos lá. Esse jurídico, ele a Câmara pode mexer nesse jurídico? A mesa pode mexer nesse jurídico? A presidência, sim. A presidência sim, pode mexer? Pode. É um misto, né, de servidores efetivos com servidores comissionados. Então, se não mexe, para mim é uma vontade política da presidência da casa. Aí eu não posso te afirmar isso. Parece uma vontade política da casa. Porque se tem um problema, e é um problema, diga-se de passagem... Que não é só meu, né? Que não é só seu e que não é só desta gestão. Uhum. Você pega esse problema de muitos anos já verdade. da Câmara, essa reclamação tem há quase, sei lá, mais de 10 anos que reclama da mesma coisa da Câmara. Então, e é por isso que eu quis ir... Não, peraí, vamos ver aqui, vamos participar disso aqui para ver efetivamente por que não sai coisa... Aí você vai entendendo, né, as situações, você quer uma informação, não dá, ou então diz que tem que aguardar a presidência... E aí você fica ali naquele, né? E eu não tô falando só por mim, aí agora eu tô falando por vários colegas. Acaba que isso acaba sendo uma ferramenta muito útil para quem ocupa a cadeira de prefeito, porque você passa a não ter o problema de receber bons projetos que precisem de análise financeira, que se você rejeitar, se você vetar,
pode causar um problema com a população. Isso. Mas é mais fácil manter um jurídico arcaico ali na Câmara, que só passa a comenda, que, enfim. Porque a Câmara Municipal de Belém, as câmaras municipais, né, do Brasil inteiro, elas não podem servir para aprovar projeto da prefeitura. Sim. Não é isso. Não é esse o papel do legislativo. Não, o papel do legislativo é muito além. Ele tem que, sabe, na minha visão, é a forma que eu gosto de fazer política. Vamos dialogar? Esse problema aqui, eu tô com um problema aqui, olha. Como é que eu faço? Não, mas eu não tenho um orçamento para isso. Não tem orçamento? Se a gente for atrás de emenda, um exemplo, para fazer esse aqui que a gente precisa resolver. Se a gente diminuir, então, o projeto. Se a gente, sabe, se a gente tentar a parceria público-privada. Então, assim, o diálogo, ele constrói. O que não dá é você chegar e ser surpreendida por projetos que são negados e não trabalhar, não, sabe, efetivamente não construir nada. Pelo menos é como eu falei para você, eu não fui preparada para ser política, eu me tornei uma pessoa política pelo trabalho que eu exerci, então eu fui treinada com trabalho. Claro. Então não dá agora para eu simplesmente ir para lá e botar medalha e semana alusiva e entende? Não dá. Então, olha, é o terceiro parlamentar que eu recebo aqui que fala do mesmo problema. O problema envolve o jurídico. Então, eu vou fazer o papel aqui meio ingrato. Não é nem ingrato não, porque é nosso papel também cobrar. Você cobra no legislativo, a gente cobra pela imprensa. O presidente, o John Wayne, a casa foi reformada, o plenário está novo, as cadeiras estão novas, tem muito vereador novo. Não adianta a fachada estar bonita se o sistema interno está todo podre. Então, vamos dar uma olhada no jurídico da casa, que se o jurídico da casa não presta, não está funcionando, a Câmara fica com imagem negativa e são vocês todos que pagam o pato por isso. E eu tenho muita preocupação com a imagem da instituição, realmente. Eu acho que o vereador é aquela pessoa que está mais perto, né, da população e que faz esse diálogo entre o que a população quer e o prefeito. Então, é importante que sejam valorizados tanto pela gestão da prefeitura, quanto pelos servidores da casa, quanto pela população em geral. Bom, a gente está encaminhando para a reta final da nossa entrevista. Poxa. Pelo menos ficava um tempão ainda aqui, você tem seus compromissos. Eu acompanho muito o seu Instagram. Por sinal, a comunicação para mim, é a melhor de toda a Câmara ali. O trabalho é maravilhoso. Obrigada, vindo de muito você. Bom trabalho. Você é candidata a deputada na eleição 2026? Sim. Meu faro está apontando para isso. Eu não tenho por que esconder isso, assim. Porque o trabalho que eu faço, não de agora, ele já é um trabalho para o Estado. Então, eu sou demandada por municípios do Estado. Eu não sou demandada só por Belém. Eu não trabalhei só por Belém. Então, eu sou, sim, pré-candidata a deputada estadual em 2026 e é uma campanha muito difícil. Primeiro, porque as campanhas estão cada vez mais caras. Segundo, porque eu sou uma candidata de causa. Então... É mais difícil ainda. É muito difícil, porque eu não tenho a região tal, eu não tenho municípios tal fechado comigo. Eu tenho uma causa e a causa está nos 144 municípios. Então, se você olhar, eu estou no arquipélago do Marajó, até mesmo demanda, eu tô na Transamazônica, ouvindo lá a demanda, é o Pará inteiro, né? Então, vai ser árduo, vai ser muito difícil, mas eu ainda tenho esperança de que o trabalho seja reconhecido e que eu consiga um espaço, uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. E para a gente finalizar, uma última pergunta, faltou te fazer essa pergunta, uma curiosidade mesmo. Ser uma mulher dentro da Câmara, o trabalho é mais difícil do que ser homem? Você sentiu algum entrave por ser mulher dentro da Câmara? Em alguns momentos, sim. Mas, no geral, eu posso dizer que nós temos uma relação, pelo menos comigo, né, eu mantenho uma relação de muito respeito com todos os vereadores. Nai, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Eu até falei para ela aqui que eu fiz um monte de perguntas
Mas a conversa foi tão boa que eu só fui falando aqui, isso aqui tá só de apoio, que nem foi usado praticamente. Daria para ficar mais pelo menos 1h30, 2 horas aqui conversando. Obrigada, Gustavo. Como eu te falei, eu também, eu adoro bater papo, conversar sobre política, eu sou apaixonada por isso, por entregar, por conscientizar alguém, sabe? Quando você sente que você colocou ali na cabeça daquela pessoa, a pessoa ficou pensando, é verdade, sabe? Tipo, é isso. Então, assim, eu ficaria aqui com você, enfim, muitos podcasts conversando, mas eu te agradeço demais a oportunidade que vocês me deram esse espaço e principalmente parabenizar, porque isso aqui é uma prestação de serviço. A gente precisa mesmo de espaços para falar o que está acontecendo, para falar real, digamos assim, para as pessoas. Então, te parabenizo por esse trabalho. Muito obrigado, né? A casa está de portas abertas. A você que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Ponto Final, recebendo aqui a Nay Barbalho, vereadora de Belém. Muito obrigado e até a próxima.